Boa noite. Acho que agora o pessoal está conseguindo ouvir melhor. Então vamos repetir. Um prazer estar aqui de novo, conversando com vocês, batendo papo. Queria desde já agradecer todo o pessoal que esteve presente na nossa última palestra, nosso último bate-papo sobre o tema escoliose. No mês passado foi muito legal, as pessoas entraram, se manifestaram, tiraram suas dúvidas. Nos dias consecutivos, as pessoas acessaram a palestra. Já de antemão, deixo avisado que as palestras elas vão ficando todas disponíveis, tanto no nosso site quanto no próprio YouTube. E a nossa ideia é realmente bater um papo sobre os temas relacionados às patologias da coluna vertebral. E elegemos para essa noite um tema bastante importante, muito comum na população mundial, que é a lombalgia. As pessoas devem estar chegando, a gente já vê que já tem algumas conexões aqui. Para as pessoas que já me acompanham, não precisa, mas para as pessoas que estão nos vendo aí pela primeira vez, vou me apresentar novamente. Eu sou o Dr. Luiz Polon, tenho 16 anos de formação e tenho a especialização em ortopedia, traumatologia e nas patologias da coluna vertebral. Ao longo desse tempo, a gente vem desenvolvendo mecanismos de tratamento, desde tratamentos clínicos, diversas formas terapêuticas, até as intervenções cirúrgicas, desde as técnicas minimamente invasivas até os procedimentos cirúrgicos de maior complexidade. Importante também enfatizar que esse nosso bate-papo ele visa tirar dúvidas e discutir os temas, mas de forma alguma ele substitui a consulta e a avaliação do médico, do especialista. Então é importante destacar que a gente não tem esse princípio, tá? Bom, vamos falar sobre o tema de hoje, então, que é a lombalgia. O que é a lombalgia? Lombalgia é o nome, é o conceito, é o que a gente entende pela dor na região lombar baixa, na coluna, na região lombar baixa. Essa maquete simula exatamente onde é a região da coluna lombar. Então, eu tenho aquela outra maquete lá no fundo, que mostra novamente toda a estrutura da coluna vertebral, região cervical, região dorsal e região lombar. Então, o termo lombalgia diz respeito à dor na região lombar. Tá? É importante destacar algumas curiosidades sobre essa patologia. Na década de 2000, entre 2000 e 2010, nos Estados Unidos foram gastos, na verdade, 23 bilhões de dólares em tratamento desta patologia. Então, a gente está falando de uma doença extremamente preocupante, nós estamos falando, na verdade, de um problema de saúde pública. Né? A incidência é extremamente alta. Uma outra curiosidade bastante interessante é a seguinte frase: em algum momento da vida, 80% das pessoas têm ou terão dor na região lombar, dor nas costas, lombalgia. Significa que a maior parte da população, independente da sua faixa etária, em algum momento vai ter esse tipo de problema. Né? Por se tratar de uma doença extremamente prevalente e comum, os impactos sociais, físicos, emocionais são extremamente comuns. É a doença que tem um dos maiores índices de afastamento de trabalho, seja em qualquer esfera do segmento social, né? Desde executivos até pessoas, trabalhadores braçais. Né? Ela é a segunda queixa mais frequente no pronto atendimento de hospitais gerais. Só perde para dor de cabeça, para o que a gente chama de cefaleia. Então, realmente é uma doença muito frequente. No pronto-socorro,
que nós temos, que a gente sabe, as estatísticas mostram que no pronto-socorro, somente 15% dos diagnósticos de lombalgia são efetivos, ou seja, dos médicos generalistas que atendem um paciente, e ele é portador de uma dor lombar, só 15% deles é feito no diagnóstico, quer dizer, nós sabemos qual é o real motivo dessa dor nas costas. Então, é importante destacar que quando você vai ao pronto-socorro com um quadro de dor lombar, o atendimento não tem essa característica de procurar descobrir muito o seu objetivo. O objetivo é tirar você de uma fase aguda de dor e te encaminhar para um acompanhamento diagnóstico mais detalhado. Nós podemos, então, classificar as lombalgias de várias formas, né? Desde classificação por nível de doença, até por segmento social, mas a maior parte das vezes, os livros e a literatura médica costuma classificar as lombalgias em duração e em causa, né? Então, classificando pelo tempo da doença e por seus motivos. Tempo de doença, ela pode ser classificada em aguda, subaguda, crônica ou intermitente, né, recorrente. Aguda, nós costumamos classificar em até 6 semanas. Um paciente, uma pessoa sofre de uma dor lombar, uma dor na região lombar, uma dor nas costas, e essa dor dura, em média, até 6 semanas, dá mais ou menos um mês e meio, ela é classificada como uma dor aguda. Puxa, você pode falar assim, nossa, um mês e meio com dor e ela é aguda? Sim, a maior parte das doenças que causam dor nas costas costumam durar a partir de 6 semanas, se nós estivermos falando de uma doença mais preocupante, mais crônica, né? Subaguda é entre 6 e 12 semanas. Então, até 3 meses de dor lombar, você ainda classifica como uma dor meio aguda, né? Subaguda. Ainda é algo que é razoavelmente recente, apesar de que para o leigo pensar em 3 meses de dor não parece ser alguma coisa aguda, né? Mas é uma classificação. Então, as crônicas, a partir de 12 semanas, quer dizer, a partir do 3º mês, em média, né? Em média, a gente classifica como uma crônica. E existem aquelas recorrentes, aquelas intermitentes. Quando o paciente tem uma dor que tem um período, às vezes dura menos do que 3, 6 semanas, e melhora, em 2, 3, 4 meses, ele volta a desenvolver a dor. Então, não dá para dizer que é uma dor aguda nem crônica, ela é recorrente, tá? Isso também é bastante comum. Como é que o médico pode classificar, que ele pode começar a imaginar quais são as possíveis causas dessa dor nas costas? Através da história, né? Conversar com o paciente, normalmente isso a gente faz no ambulatório, no consultório, através da investigação. Então, algumas características para vocês terem uma ideia. Quando o médico pergunta, mas em que tamanho, qual é o tamanho da sua dor? A sua dor é uma dor muito intensa, ou é uma dor suportável, ou é um desconforto? São características de tipos de dor, né? Se o paciente tiver uma dor mais relacionada a uma alteração muscular, normalmente a dor ela não costuma ser tão intensa, né? Horário da dor, por exemplo. Dores que acontecem mais ao longo do dia, ou vamos colocar assim, uma dor de manhã, acorda de manhã. Nós podemos pensar numa doença de disco, uma hernia de disco, por exemplo, ou uma reação inflamatória, que acontece mais no período da manhã. Estenose do canal, um outro tipo de doença. O paciente ele vai tendo dor ao longo do dia, com o decorrer do dia, né? Se é uma dor relacionada a esforços, então, dor mais mecânica, uma dor mecânico-postural, que a gente chama, essa dor é mais no final do dia, após um dia de trabalho, né? Pela intensidade ou pelo horário da dor é uma característica. A relação entre a dor e a ocupação. Poxa, doutor, eu tenho uma dor sempre que eu executo determinada atividade. Então, o médico já começa a imaginar
que aspecto que ele precisa investigar. Se a dor é uma dor local, uma dor lombar absolutamente localizada, ela é uma dor em faixa, ela dói numa região onde o paciente aponta com um dedo, ou ele aponta com a mão, ele fecha uma mão e fala, doutor, dói nesta região, uma dor localizada ou não, uma dor que irradia. A minha dor, ela segue um trajeto em direção do bumbum para a perna, para a coxa, dói no dedão do pé, dói próximo do joelho, a dor ela irradia para as duas pernas, piora quando eu começo a andar. Então, são várias as características que fazem com que o médico comece a ter um raciocínio diagnóstico em relação a isso. E também, claro, a gente não pode deixar de mencionar os fatores psicossomáticos, que são os fatores relacionados à ansiedade, a estresse. Né? A musculatura do nosso corpo, e principalmente a musculatura da coluna, ela sofre influências diretas em relação aos nossos mecanismos de ansiedade, mecanismos de estresse. Então, um paciente que tem também este componente, ele pode ter uma dor relacionada a esse distúrbio ansioso, num momento onde ele sofre uma alteração emocional intensa no trabalho, em casa, uma alteração familiar, pessoal, ele vai ter uma exacerbação do sintoma. Ele pode ter um mecanismo inicial, pode já estar com uma alteração mecânica, mas que é potencializada por um fator emocional, o estresse. Isso é muito comum e muito frequente. Tá? Então, quais seriam as causas, efetivamente, da dor lombar? Né? Elas podem ser classificadas de natureza mecânica, de natureza degenerativa, ou por desgaste, ou por uma reação inflamatória, ou por uma doença mais grave, um tumor, uma neoplasia, uma infecção, algum agente bacteriano ou fungo que possa estar ocasionando esse tipo de lesão, uma dor que nada tem a ver com uma coluna lombar, como, por exemplo, uma doença visceral, uma doença renal, alguma coisa assim, né? Ou uma doença tecnicamente psíquica. Né? Por exemplo, as doenças mecânicas, vamos falar das doenças mecânicas. Nosso último tema foi o tema de escoliose, nós abordamos a questão da escoliose, que é uma deformidade que nós temos na nossa coluna vertebral. Essa escoliose, como a gente mencionou naquele último bate-papo, ela pode ser idiopática, de uma causa desconhecida, ou ela pode ser programada ou propiciada pela própria dor. O paciente que se coloca numa atitude de desvio da coluna, ele pode estar adotando esse desvio da coluna para se defender da dor, para se proteger da dor. Né? Nesta posição em desvio, dói menos. É uma atitude de defesa. É uma escoliose que te protege da dor, uma escoliose antálgica. Né? Ele pode também ter dor por um defeito de fabricação na coluna. Né? Pode ter uma hemivértebra, uma malformação na coluna. Ele pode ter uma malformação na estrutura da coluna, e essa malformação, ao longo dos anos, vai propiciando a escoliose, que ocasiona a dor lombar. Ela pode ter um outro fator mecânico, uma lesão nesta região das articulações de atrás, um machucado, quase que uma fratura destas articulações, e ela pode desenvolver uma dor ocasionada por um fator mecânico. Essa doença chama-se espondilolise ou espondilolistese. Vai ser um tema de uma aula, um bate-papo mais para frente, tá? Aliás, todas essas causas de dor nós vamos abordar com mais detalhes nas nossas palestras consecutivas aí, né? As deformidades podem ser adquiridas. A gente pode ter uma dor mecânica, uma lombalgia mecânica, por uma deformidade adquirida. Uma atitude postural inadequada pode levar você a um quadro de contratura, a musculatura começa a enrijecer, e este fator é um fator adquirido, né? Uma alteração postural, uma hipotonia, coisas nesse sentido, tá? Você pode ter dor lombar também por um fator traumático. Você teve um acidente, uma queda da própria altura, um trauma menor, ou, eventualmente, um trauma de uma maior energia. O fato de você
ir muitas vezes ao pronto atendimento e você ser submetido lá, eventualmente, a um exame simples, a uma radiografia, ou mesmo a um exame clínico, né? E o seu médico assistente lhe informar que você não teve uma fratura, você não quebrou nada, não teve nenhuma lesão óssea, não significa que nada aconteceu, nem que não há motivos para você ter a dor. Você teve uma contusão, você teve um traumatismo na musculatura que sustenta a coluna, isso pode gerar algum nível de desconforto para você, né? Tanto por um traumatismo direto, quanto por um entorse, um movimento mal colocado, ou uma atitude repetida, um movimento de repetição também pode te propiciar esse tipo de problema, né? Então, citei em relação às alterações mecânicas. Vamos falar agora um pouquinho das alterações degenerativas, os tais dos desgastes, né? Então, aqui a gente fala da artrose, que é uma irregularidade na superfície das articulações. Isso normalmente acontece a partir da terceira, quarta década de vida, né? Esses desgastes propiciam uma limitação na mobilidade da coluna, e o paciente começa a sentir dor lombar quando ele executa os movimentos, ou dependendo do nível de artrose, quanto que essas articulações estão desgastadas, até mesmo em repouso, o paciente acaba tendo dor, né? Outra alteração degenerativa muito frequente, também será tema de bate-papo das nossas outras palestras, são as doenças de disco. As hérnias de disco, muito comuns, muito frequentes, são basicamente doenças degenerativas dos discos, onde os discos, que são essas bolachinhas recheadas que nós temos aqui, eles acabam se deslocando e comprimindo estruturas nervosas que podem causar dor lombar localizada ou dor irradiada para os membros inferiores. Só também passando um pouquinho, será tema de uma outra abordagem. Outras formas de compressão de nervos, de raízes, também podem causar dor lombar, estenose do canal muscular, que é um estreitamento de todo o canal por onde passa nos nervos. Isso também pode causar dor lombar localizada ou, eventualmente, dor irradiante da perna, né? As reações inflamatórias mais frequentes, falando de doenças inflamatórias, que causam dor nas costas, dores lombares, são as doenças reumáticas, doenças reumatológicas. Então, artrite reumatoide, espondilite anquilosante, basicamente elas também ocasionam uma aceleração do processo de desgaste nas facetas articulares, nas articulações e ocasionam quadros dolorosos bastante intensos. Doenças neoplásicas, tumores. Pacientes que têm tumores, sejam eles tumores de outras regiões do corpo, né? Tumores que a gente chama de metástase, pacientes que têm um tumor de pulmão, um tumor de próstata, um tumor de mama. Esses tumores, infelizmente, podem acometer também as estruturas ósseas e, eventualmente, estruturas neurológicas. Também causam muita dor e, muitas vezes, infelizmente, o diagnóstico da primeira doença é feito a partir da coluna. O paciente nem sabia que tem um problema na próstata e ele começa a desenvolver um problema na coluna. E aí, quando você vai investigar, você descobre que ele tem uma lesão mais grave na coluna, proveniente de uma doença principal em outra região do corpo. Isso também costuma causar muitos problemas, né? Além disso, a gente tem as doenças metabólicas, né, que são as doenças ocasionadas por distúrbios hormonais ou distúrbios metabólicos. A mais comum, a mais famosa, que acomete a maior parte da população, é a osteoporose. Então, a osteopenia, osteoporose. O conceito, por definição, é uma perda da consistência da massa óssea, levando ao enfraquecimento da parede das estruturas ósseas e, consequentemente, levando a uma fadiga, tanto das estruturas ósseas quanto da musculatura acessória, provocando fraturas da coluna ou diminuição do espaço dos corpos vertebrais, ocasionando, muitas vezes, dor lombar localizada ou dor compressiva por compressão dessas raízes. Muito comum, muito frequente. Existem outras doenças
também metabólicas, mas são menos frequentes, né? Fora isso, existem as doenças viscerais, são aquelas doenças que nada tem a ver com a coluna, mas que ocasionam dor lombar. A mais frequente, mais comum, é a cólica renal, né? O cálculo renal, que simula muitas vezes uma dor lombar, apesar de que, na maioria das vezes, o padrão do sintoma é um padrão um pouco diferente. Normalmente, a cólica renal ela é uma dor em onda, como o próprio nome já diz, né? É uma dor que segue um fluxo em onda, ela vai e volta, simulando mesmo uma onda, típico de alterações de doenças viscerais, diferentemente do que acontece nas doenças músculo-esqueléticas, né? Mas a região da dor da cólica renal, seja do lado direito ou esquerdo, se assemelha às dores lombares e muitas vezes em pronto atendimento a gente acaba, mesmo em pronto atendimento, tendo um pouco de dúvida em relação a isso. Existem outras alterações, pancreatite, enfim, existem várias outras alterações possíveis. Existem as causas infecciosas. Então, sempre que se fala o termo infecção, a gente está falando aí de algum agente externo, algum bichinho que está aí acometendo uma doença no seu organismo. Dois são muito comuns, né? O principal que causa maiores transtornos na coluna, acreditem, é o bichinho da tuberculose, né? Ele causa uma doença importante na coluna lombar, que é o mal de Pote, chama mal de Pote, moléstia de Pote. Tem a característica de acometer os discos, e aí, a partir dos discos, acometer as superfícies ósseas, e traz uma dor impressionante na coluna, muitas vezes com fratura associada, e é uma causa infecciosa. E existem outros quadros de infecção, salmonelose, brucelose, enfim, outras menos frequentes. É importante falar da tuberculose no Brasil, é uma doença, apesar das pessoas não acharem isso, é uma doença bastante prevalente ainda, é bastante incidente no país, a tuberculose, e ela pode ter essa característica de acometer aí a coluna lombar, não é só pulmão que pega, tá? Além disso, a gente tem as doenças musculoesqueléticas propriamente ditas. A mais comum hoje, que pode ou não ter uma relação com doenças reumáticas, é a fibromialgia, muito comum hoje em pacientes que têm dor não só na coluna lombar, mas dor generalizada em todas as articulações, em todos os segmentos articulares, associados a outros transtornos também. Então, a fibromialgia é bastante comum, síndromes miofaciais, enfim, né? E, por último, as síndromes psíquicas, psicossomáticas, que a gente chama, que são as causas não orgânicas. Ou seja, o paciente, muitas vezes, ele tem uma dor, ele entende aquela dor como uma dor presente, muitas vezes incapacitante, e o especialista investiga todas as causas, ele corre atrás, ele faz uma investigação minuciosa, tanto uma avaliação clínica detalhada, uma história, quanto exames subsidiários, e as imagens e a história clínica são meio incompatíveis com a intensidade do seu quadro clínico. E muitas vezes, quando você aborda a história, como anda a vida dessa pessoa e como anda o seu componente psicossomático, se percebe que muitas vezes ele apresenta esse conteúdo de intensidade de dor por uma causa não orgânica. Importante destacar nesse caso que não se trata de uma invenção da dor. A dor existe, ela é inquestionável. Não há que se questionar que a dor ela existe para aquela pessoa. O problema é que não se localiza uma causa orgânica para aquela dor, mas que efetivamente ela tem a sensação dolorosa, isso é inegável, importante, porque muitas vezes o paciente te aborda no consultório, doutor, mas a minha dor é uma dor tão intensa e os meus exames estão todos normais, ou muito próximos de normais, então a pessoa acaba tendo a necessidade de ter um diagnóstico, ela se sente bastante
entristecida por não entender que tem um diagnóstico. E isso acaba até piorando o seu próprio quadro clínico. Então, isso é uma coisa também bastante comum. Bom, como é que se faz esse diagnóstico em relação à dor lombar propriamente dita? Então, como eu já mencionei, ter ciência da incidência, da quantidade de pessoas, estão voltando. 8 em cada 10 pessoas no mundo, em algum momento da vida, têm ou terão dor lombar. Isso é um dado absolutamente alarmante. Então, é importante que o médico, no consultório, ele valorize a presença disso. Claro que existem fatores de risco que podem fazer essa pessoa ter mais ou menos propensão à dor, mas em algum momento da vida, a chance dele desenvolver algum tipo de dor nas costas é muito grande, né? Então, uma boa história, ouvir bem o que o paciente está falando no consultório é muito importante. O exame clínico, examiná-lo, existe uma série de manobras propedêuticas no exame clínico que o especialista consegue gerenciar e poder pensar em um dos diagnósticos que eu mencionei anteriormente. Quer dizer, uma boa análise, né? Já dizia um professor da faculdade que com uma boa história, um bom exame físico, em quase 80% dos pacientes do consultório, independente da sua especialidade, o médico tem condição de fazer um diagnóstico sem nenhum exame, né? Então, por aí, a gente consegue ter uma ideia da importância do exame, de conversar com o paciente, de examinar, de botar a mão no paciente, né? Quando isso não é possível, mesmo com o exame clínico, quando você não consegue ter certeza ou ter convicção desse diagnóstico, aí sim você lança a mão de exames que a gente chama de exames subsidiários. Estou falando de radiografia, tomografia, ressonância magnética, ultrassom, são esses exames de imagem, ou mesmo exames de sangue para detectar doenças inflamatórias, ou alterações metabólicas, enfim. Então, esses exames são bastante importantes e, na maior parte das vezes, nós conseguimos fazer o diagnóstico através deles. Voltando lá no tempo de duração, de um modo geral, as lombalgias agudas, lá que eu falei no começo, em até 6 semanas, de um modo geral, o protocolo não se deve sair solicitando exames para o paciente que tem uma dor num período inferior a 4, 6 semanas, justamente porque nós podemos estar falando de uma dor mecano-postural, que está relacionada com distúrbios posturais, e a maior parte desse diagnóstico é feito com um exame clínico. Você não submete o paciente a uma radiação desnecessária e trata-se de um processo diagnóstico com um custo bastante baixo e com uma porcentagem de acerto muito grande. Então, radiografia, raio-x da coluna lombosacra é um exame bastante importante, apesar de ser um exame simples, ele é muito importante. A gente tem uma série de informações que muitas vezes passam batido pelo profissional não especializado, mas uma radiografia simples na coluna lombosacra, de frente e de lado, ou eventualmente com inclinações, pode dar uma quantidade de informações bastante grande. A tomografia computadorizada também é um exame bastante válido. Ele não substitui, nem é substituído pela tomografia, pelo raio-x, nem pela ressonância magnética, são exames que se complementam e são bastante importantes. A tomografia é um exame ósseo, mas que também vê alguma coisa de partes moles, né? Nós temos a ressonância magnética, sem dúvida, é um excelente exame diagnóstico, onde nós conseguimos ver tanto a parte óssea, quanto estruturas que a gente chama de partes moles, então, discos, nervos, canal medular e musculatura acessória, a gente também consegue ver bem essas estruturas. E outros exames, como eu falei, exames de sangue, ultrassonografia, provas inflamatórias, enfim. É importante destacar quais são os fatores que a gente classifica como fatores de risco. Então, o paciente que chega no consultório, que ele é sedentário ou está sedentário, isso é um fator de risco na lombalgia. Paciente obeso, paciente que tem um sobrepeso, em qualquer nível de
de peso, não precisa estar com uma obesidade extremamente alta, mas apenas um sobrepeso já é um fator de risco. Hábitos posturais inadequados, fatores psíquicos, tabagismo. Então, nós estamos falando aí de uma série de fatores que influenciam nesse diagnóstico. Tá? Vamos falar um pouquinho do tratamento. Existem tratamentos clínicos e tratamentos cirúrgicos. Né? Dentre os tratamentos clínicos, eu diria para você o seguinte: de cada 10 pacientes que entram no consultório, somente um deles precisa fazer qualquer tipo de tratamento. E este quando ele chegar a 10, somente um deles precisa operar. Quer dizer, eu estou falando de que entre 1% e 2% no máximo da população portadora de doenças, de dores lombares, 1 a 2% acabam evoluindo para uma necessidade cirúrgica, seja ela em qual nível for, minimamente invasivo ou cirurgias maiores. Então, não é comum, isso precisa ser colocado, não é comum pensar dor lombar igual à cirurgia. Isso não é uma verdade. A literatura médica é bastante clara em relação a isso. Tratamento clínico medicamentoso, tratamento clínico com repouso. Muitas vezes o seu organismo precisa de um repouso. Né? Não um repouso absoluto, mas um repouso relativo. Terapias manuais, fisioterapia, hidroterapia e outras formas terapêuticas, né? Acupuntura, um método analgésico extremamente eficaz, válido para a maior parte das patologias, terapias de manipulação, terapias ainda não regulamentadas, mas enfim, terapias não regulamentadas, porém extremamente válidas, aceitas, que podem ser muito bem empregadas. No caso de falha do tratamento clínico, dependendo do diagnóstico, sempre é importante colocar tratamento cirúrgico, desde métodos minimamente invasivos, infiltrações, bloqueios, ou eventualmente até procedimentos por vídeo, né, videoendoscopia, já na coluna muito frequente, ou eventualmente até microcirurgias ou cirurgias abertas, com implantação ou sem implantação de dispositivos metálicos. Isso será tema de outras abordagens. Tá? Importante ressaltar que a prevenção é o maior aliado do tratamento, quer dizer, você melhorar o seu padrão postural, melhorar o seu condicionamento físico, manter um peso adequado, evitar a questão do tabagismo, entre outras coisas, observar comportamento durante o seu trabalho, durante as atividades do dia a dia em casa, como pega uma coisa no chão, como senta no sofá, quer dizer, todos esses fatores vão se somando até um determinado momento onde realmente a sua coluna vai dizer para você que ela está precisando de ajuda. Tá? Então, é bastante importante a gente destacar que a prevenção hoje ainda é uma das coisas mais importantes que a gente tem aí. Tá certo? Já estamos meio no horário, né? Então, a gente vai precisar já começar a responder as perguntas. Vamos lá, então. Ana Regina quer saber o seguinte, ela está falando que o marido dela sofre com dor lombar, foi diagnosticado um deslizamento de vértebra e tem indicação de cirurgia. Se será possível um tratamento não invasivo, não incisivo, não operar. Ana Regina, obrigado pelo contato, um abraço para você. O seu marido, possivelmente, esse deslizamento de vértebra, ele deve estar falando de uma doença chamada espondilolistese. É um escorregamento de uma vértebra em relação à outra. Será tema de um bate-papo nosso, porque é uma doença bastante frequente também. A resposta é o seguinte: os deslizamentos vertebrais, eles podem ser crônicos, eles podem ser agudos. Se eles forem agudos e dependendo do sintoma, pode ser necessário mesmo uma intervenção cirúrgica. Agora, o importante é ver o grau de deslizamento, quer dizer, o quanto essa vértebra está deslizada. Essa é uma coisa importante. Dependendo do deslizamento, ele sai completamente do alinhamento vertebral e comprime as estruturas nervosas. Isso pode gerar uma dor incapacitante, com perda de força,
perda de sensibilidade nas pernas. Então, é importante saber o quanto deslizou e o mais importante é saber se ainda está deslizando, né? O objetivo da cirurgia vislumbra impedir que essa vértebra continue deslizando em relação à outra, né? Então, é possível um tratamento clínico, sempre deve ser tentado inicialmente um tratamento clínico e a intervenção cirúrgica ela ocorre nos casos onde o tratamento clínico não diminui a progressão do deslizamento. Tá bom, Ana? Se você quiser depois, pode mandar as imagens para a gente, a equipe analisa e manda um retorno para você. Obrigado, viu, Ana? Regina, um abraço para você. A Maria de Fátima pergunta se as doenças reumatológicas da coluna podem ser operadas. Bom, existem... A doença reumatológica, existem mais de 200 tipos de reumatismos diferentes aí, né? É uma doença do organismo contra ele mesmo. Né? Então, o que acontece? No caso específico da coluna, o que a doença reumática promove? Artrose, aceleração, exacerbação do desgaste da superfície das articulações. Quando é que isso se beneficia com a cirurgia? A cirurgia, ela beneficia quando a artrose chega a um nível, o desgaste das articulações chega a um determinado nível que comprime estruturas nervosas ou limita demais a mobilidade. Nesses casos, quando o tratamento clínico, à base de medicação, à base de fisioterapia, não tem êxito, as doenças reumatológicas podem sim ser operadas. Elas vão ser operadas pela artrose que ela ocasiona. Tá legal? Obrigado, Maria de Fátima. Marcelo Cláudio pergunta, ele está dizendo que ele tem uma dor lombar forte quando se senta, dependendo do tipo de cadeira ou sofá, mesmo que seja por 10 a 15 minutos. Ele pergunta, por que a dor fica tão forte mesmo que eu tenha ficado sentado por pouco tempo? Marcelo, um abraço para você. O que está acontecendo aí, possível e provavelmente, é o fato de você estar desenvolvendo um distúrbio postural prévio. Possivelmente você não tem condicionamento físico suficiente. E aí mesmo você, sentando num sofá que te parece adequado, que te parece confortável, o tempo que você permanece naquele sofá, a musculatura começa a se contrair, 10, 15 minutos são suficientes para liberar uma toxina chamada ácido lático que te promove essa dor. Né? A dor, ela fica forte, e se você para pensar, ela parece mesmo uma queimação, uma ardência, justamente porque é a liberação dessa toxina, um ácido sendo liberado pela musculatura que sustenta a coluna. Isso é uma possibilidade. Outra possibilidade é, quando você senta, você diminui o espaço para essas raízes passarem. Elas podem já ter algum grau de estenose, de estreitamento. Quando você senta, esse mecanismo faz com que você tenha uma diminuição e a raiz começa a mandar um estímulo doloroso, 10, 15, 20 minutos, você começa a doer, obrigado a levantar. Precisa dar uma investigada nesse sintoma, tá bom, Marcelo? Um abraço para você. Eu acho que, não sei se é a mesma pessoa, ele está perguntando, sabendo que ele tem um problema na coluna lombar, como escolher os assentos mais adequados, né, de forma a não piorar mais o meu quadro. Existe todo um trabalho ergonômico que é feito em relação a isso, tanto no seu trabalho quanto em casa. Mas, de um modo geral, até tem um desenho, uma projeção que a gente tem na nossa página, que mostra, um desenho bonitinho, como é que você tem que adequar a sua cadeira, a sua mesa, o seu computador, em relação à sua coluna. Mas, de um modo geral, você tem que procurar sentar o mais próximo de 90 graus possível, de lado, com a coluna, e tentar olhar o máximo para o horizonte que você puder. Quer dizer, evitar se projetar em uma angulação com os ombros para frente, jogar o tronco para frente. Quando você joga o tronco para frente, necessariamente você começa a sobrecarregar a sua coluna lombar. Os pés também deveriam estar em descanso, deveriam estar equilibrados no descanso. Enfim, no trabalho, tecnicamente, toda empresa deveria ter aí um apoio ergonômico, né? Se você quiser, nós podemos mandar para você, nós temos isso
A gente desenvolve esse trabalho em várias empresas, a gente pode mandar um trabalho de ergonomia para você. Tá legal, Marcelo? Mais uma vez, obrigado, um abraço. O Paulo Fernandes quer saber se a lombalgia aparece nos exames de imagem ou só nos clínicos, né? Paulo, a lombalgia é um termo genérico de dor na região lombar, né? O que aparece nos exames de imagem são as possíveis causas da dor lombar, né? Claro que no exame clínico, o médico te examinar no pronto atendimento, no consultório, ele vai fazer algum diagnóstico clínico, se a sua musculatura está bem, se você tem alguma rigidez articular, e isso pode levá-lo a uma investigação já mais direcionada para algum tipo de doença dessas todas que a gente mencionou. Mas, de um modo geral, as causas da lombalgia aparecem sim nos exames de imagem. A lombalgia mecano-postural, que é aquela relacionada a um distúrbio postural, aquela que a gente mencionou, o paciente tem dor porque a postura dele está inadequada, essa pode não aparecer, pelo menos nos estágios iniciais. Tá bom, Paulo? Um abraço para você, obrigado. A Aparecida Gomes está me perguntando se existem remédios para repor ou recuperar esses desgastes. Aparecida, é o seguinte, existem medicamentos que são utilizados com o objetivo de impedir a progressão do desgaste. Existem os condroprotetores, que são os protetores de cartilagem, os protetores das articulações, né? Esses medicamentos são medicamentos que têm menos de 10 anos no mercado, então não conseguimos ainda afirmar que eles efetivamente ajudam. Os primeiros trabalhos mostram que parece que os resultados são satisfatórios. Mas vamos entender o seguinte, o objetivo dessa medicação é impedir a progressão. Nós não conseguimos recuperar os desgastes. A gente está falando de um processo degenerativo. Infelizmente, a medicina ainda não chegou lá, mas a gente está buscando. A gente tem procurado buscar tanto medicamentos quanto formas terapêuticas de tentar reverter esse quadro. Tá bom, Aparecida? Obrigado, um abraço para você. A Renata Souza gostaria de saber, quem tem lombalgia sempre terá. Renata, depende muito do diagnóstico. Se você é portador de uma doença reumática, por exemplo, como foi mencionado, possível e provavelmente você não conseguirá se ver livre jamais de dor nas costas. Mas você pode ter uma diminuição tanto na intensidade quanto na frequência da lombalgia, de acordo com o que você se programar para o seu tratamento. Então, ela perguntou aqui, a palavra-chave, né? Tem cura? É difícil a gente falar de cura num processo degenerativo ou num processo tumoral, dependendo da doença. Agora, se nós estivermos falando, por exemplo, de uma doença mecano-postural, se o paciente não tem nenhum problema estrutural na coluna, é cura. Se ele melhorar o padrão postural dele, ele vai ficar bem. Então, a lombalgia, de um modo geral, nem sempre a pessoa terá e pode ter cura dependendo do diagnóstico principal. Tá legal, Renata? Obrigado, um abraço para você. O Bruno Santos quer saber se a lombalgia irradia dores apenas para baixo, quer dizer, para os membros inferiores. Excelente pergunta, Bruno. O termo lombalgia, então, como eu já mencionei, a gente está falando de uma dor lombar localizada. Essa dor, ela pode irradiar para os membros inferiores, e a gente chama de lombociatalgia, quer dizer, ela simula o trajeto do nervo ciático, ou dos ramos do nervo ciático, que passa lá por trás do bumbum e vai lá para a coxa, para a panturrilha, né? Mas ela também pode ter um trajeto ascendente, ela pode sair da coluna lombar e migrar para o dorso, eventualmente para a região cervical. De um modo geral, quando acontece essa dor que migra para cima, invariavelmente nós estamos falando de uma dor de origem muscular. Esses nervos que saem da região lombar, eles têm um trajeto descendente. Então, quando a dor segue o trajeto em direção à perna, muito provavelmente a gente está falando de alguma dor por um caráter compressivo. E quando a dor sobe, a gente está falando de uma irradiação por um transtorno muscular. Tá bom, Bruno? Obrigado. Um abraço para você. Tem mais uma aqui. Acho que o nosso tempo já está no limite, né? A Eliana Prado está perguntando, ela está dizendo que ela teve uma queda na empresa
E o ortopedista lá do pronto atendimento disse que ele teve um desvio no cóccix e que ela sente bastante dor. Se isso seria muscular ou osso, né? Eliana, o cóccix é esse último bolinho aqui, tá? Esse osso é um osso frágil mesmo. Quando você cai sentado mesmo de bumbum, ele pode se deslocar ou para frente, anterior, ou para trás, ou nas laterais. Ele pode quebrar ou ele pode se deslocar, né? Você está perguntando se isso é muscular ou osso. O cóccix é um osso, é um segmento vertebral. Apesar de não ter nervos, não ter discos aqui, ele é classificado como uma das vértebras, né? Ele é um gominho. Esse osso, ele pode se quebrar, e nós não estamos falando de uma alteração muscular, não. Nós estamos falando de osso mesmo, tá bom, Eliana? Obrigado para você. Acho que a gente está no nosso limite aqui de horário. Gostaria de agradecer mais uma vez a participação de todos. A gente tem uma quantidade grande de pessoas aqui novamente. Agradecer muito, agradecer pelo ano. Tivemos um ano muito legal, com muitas inovações aqui. Essas palestras são um exercício de aprendizado também para quem pratica, para toda a equipe, e espero que todo mundo tenha curtido, que continuem aproveitando esse bate-papo, lembrando novamente que nada do que a gente fala aqui substitui a consulta médica. É importante você ter um profissional que cuide de você, que acompanhe. Importante a gente falar sempre de mecanismos de prevenção. Ao longo do ano de 2015, nós pretendemos abordar todas essas principais patologias que a gente mencionou hoje aqui, por isso que escolhi o tema lombalgia, que é para poder dar uma ideia do que vem aí pela frente. A gente vai estar sempre antenado em relação a tirar as dúvidas de vocês. Queria desejar a todos um ótimo Natal, um Natal em família, em paz, um ano novo repleto de realizações, de pensamento positivo, de muita saúde, muita paz, muita alegria para todos. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Um abraço.